Boa tarde, muito boa tarde. Nós nos despedimos falando de Apocalipse, do surgimento do anticristo e do falso profeta. Em João são vistos estes dois indivíduos descritos como bestas, dragões, porque é uma visão do céu, né? São vistos como a aberração que se tornarão. Então são descritos na medida do seu caráter de oposição a Deus, se identificando com Lúcifer, com Satanás. A esse respeito desse surgimento, o apóstolo Paulo, nas cartas aos Tessalonicenses, também fez alguns esclarecimentos, também deu algumas informações para a igreja de Tessalônica. Para quem não sabe, aparentemente essa igreja era como que se fosse assim, objeto de grande afeição por parte do apóstolo. Ele tinha a igreja de Tessalônica como um fruto do seu trabalho e ele a usava como referência. Aparentemente ele não se cansava de mencionar essa igreja pela maneira como ela se comportava em Cristo Jesus. Lendo as cartas dele, a primeira, por exemplo, ele leva 4 capítulos para entrar aqui nos temas, ele vai discorrendo, vai falando, né? Recordamos-nos constantemente na presença do nosso Deus e Pai, do vosso trabalho que resulta da fé operosa, do amor fraternal abnegado e da perseverança que vem de uma convicta esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, que fostes eleitos por Ele, porque o nosso Evangelho não chegou a vós somente por meio de palavras, mas igualmente com poder do Espírito Santo e em plena certeza de fé. Sabeis muito bem como procedemos em vosso benefício quando estávamos convosco. Ele tinha essa igreja em elevada estima. Era uma igreja muito especial para ele. Não que as outras não fossem, mas pelo que ele passou, pelo que ele sofreu, na situação que ele estava, a recordação, a visão dele era sempre de alegria. Essa igreja também, como todas as igrejas passaram, e como todas as igrejas passam, tiveram algumas dificuldades. E o apóstolo Paulo havia mandado, novamente, se não me engano, Timóteo, para sondar como estava essa igreja. Timóteo retornou com boas notícias, informou da situação da igreja, e o apóstolo Paulo, nessa primeira carta, ele entra num tema aqui da volta de Cristo, os crentes vivos, e havia uma preocupação especial em relação aos mortos em Cristo. Essa preocupação com os mortos, ela permanece até hoje. Ela aflige muita gente, muitos irmãos e irmãs que perderam parentes, familiares, conhecidos, passam por um momento de preocupação com relação à perda, de preocupação com relação ao destino eterno das pessoas. E sempre surge, como surgiram várias vezes, sempre surge aqueles que se aproveitam desses momentos de fraqueza e de inquietação, propondo soluções que a palavra de Deus não permite. Até tempos recentes, eu ouvi um comentário de um pastor batista, um homem que eu até respeito e respeito muito, mas no que diz respeito a esse quadro de ansiedade das pessoas em relação aos mortos, ele sugeriu um tipo de oração que eu achei um tanto quanto estranha, né? Eu não me senti confortável diante daquela maneira apresentada. Aparentemente um recurso psicológico para tentar aliviar a dor e o sofrimento das pessoas. Muito embora eu respeite a prática da psicologia, da psicanálise, as vertentes cristãs dessas tentativas, eu acredito que elas são muito limitadas. Se nós apresentamos, como a Bíblia orienta, as nossas dores, as nossas aflições a Cristo,
se nós insistimos, apresentando a Ele o nosso estado emocional, as nossas dúvidas, certamente o Espírito Santo nos trará a paz que Jesus conquistou por nós. E todo paliativo, toda medida que busca fugir da palavra de Deus, que não permite que a pessoa descanse na paz de Cristo, ela, na minha opinião, pode ser perigosa por abrir certos precedentes e certas práticas que podem levar a pessoa ao engano, ao erro terrível. Eu sei que ninguém gosta de sofrer e de perder, mas nós devemos encarar isso, nós devemos colocar isso diante de Deus para superarmos em Deus, para superarmos em Cristo. O caminho que muitas vezes o Senhor nos apresenta para vencermos as inquietações emocionais e espirituais é o caminho da confrontação. É o caminho de confrontarmos a nossa vida, os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas perspectivas, os nossos pensamentos, as nossas convicções, confrontarmos elas. Tudo isso com a palavra de Deus, de maneira que o Espírito de Deus possa nos mostrar onde está o erro, a falha e a razão do sofrimento exacerbado, exagerado, acima do normal, acima do que se esperaria que um cristão vivesse. Invariavelmente, chegaremos à conclusão de que o erro está em alguma das nossas concepções, em alguma das nossas ideias, em algumas das nossas opiniões não fundamentadas na palavra de Deus. Então é possível, eu não tenho nenhuma dúvida, que tenham surgido no meio da igreja algumas pessoas se aproveitando dessa dificuldade. E Paulo escreve assim para os de Tessalônica: não desejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes em relação aos que já dormem no Senhor, para que não vos entristeçais como os outros que não possuem esperança. Os que já dormem, ele usa essa expressão dos que já dormem no Senhor, é dos que estão mortos. Ele trata da morte como um sono, como estar dormindo, porque os mortos em Cristo ressuscitarão em Cristo. A morte foi derrotada. Os cristãos vencemos a morte também. Ainda que passemos por ela, encontraremos a vida eterna, a ressurreição e a vida eterna. E a nossa tristeza não deve ser motivo de desespero, como aqueles que não têm a fé e a esperança na ressurreição em Cristo Jesus. Porquanto, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma maneira devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com Ele os que nele faleceram, os que nele morreram. Pode ser que algumas pessoas estivessem dizendo lá que Cristo já havia voltado, ou que já era a grande tribulação, ou algo assim, né? E que poderia resolver a situação dos que haviam morrido, usar a perda como meio de lucro, usar a perda do outro como meio de obter vantagem indevida, imoral, irresponsável, criminosa, não é coisa recente, é uma prática muito antiga. Portanto, tantos dias, tantas horas, fazendo isso ou aquilo, eu garanto que... Não. A vida está aí, a mensagem de Cristo tem sido anunciada, as pessoas têm, infalivelmente, invariavelmente, oportunidade de dar atenção à mensagem de salvação. Se não o fizeram em vida, não é responsabilidade nossa. Nós lamentamos a perda, lamentamos o sofrimento, mas não podemos permitir que isso nos conduza ao desespero. Paulo afirma: afirmamos a todos vós pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que nele dormem. Aí, Paulo entra naquele mesmo tema. Tem muitas coisas que sobre esse assunto Paulo parece ter ensinado.
para os de Tessalônica, que não ficou registrado para nós hoje, né? Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nos ares, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com Cristo para sempre. Consolai-vos, portanto, uns aos outros com essas palavras. Uma palavra da ressurreição. Está falando aqui da reunião, tá? Quando esses dias de grande tormento, tribulação, estiverem chegando ao fim, o Senhor virá para restaurar todas as coisas, para implantar definitivamente o seu reino. E com ele virão aqueles que morreram por ele. E os mortos, ele fala aqui, os que morreram serão ressuscitados, receberão corpos glorificados, serão ressuscitados. O nosso corpo será ressuscitado. Os que estivermos mortos, ressuscitaremos. Corpo. E esse corpo terá uma natureza diferente, uma natureza apropriada para o convívio com o Senhor ressurreto. Um corpo compatível com a vida eterna, com a glória eterna. É difícil entrarmos nesse assunto porque a nossa visão de eternidade e de um corpo que não tem necessidade como as que nós rotineiramente temos é difícil. Mas é uma promessa, é uma certeza. Eu, pessoalmente, não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. Como exercício de fé, é uma coisa um tanto quanto difícil de ser feito, de ser elaborado, porque a nossa mente não encontra muito espaço para a perfeição, para um estado de perfeição. Por exemplo, o ser humano não consegue se conceber inseparado da sexualidade, por exemplo. E a Bíblia ensina que na eternidade seremos como os anjos. Nisso não resolve muito as coisas. Seremos aprimorados, seremos aperfeiçoados. Não teremos limitações que a vida humana apresenta hoje. Então é difícil pensarmos na vida eterna, porque a nossa mente é sempre bombardeada pelas questões da vida presente, pela nossa própria natureza, pela opressão do pecado, pela opressão do mundo. Então, a nossa capacidade de compreender as questões eternas são bastante limitadas. E é conveniente que sejam assim e que permaneçam restritas ao exercício que a palavra de Deus nos ordena. E o apóstolo fala: consolai-vos. E a preocupação dele é que as pessoas sejam iludidas e enganadas. Ele fala que nós, no entanto, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da armadura da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos designou para a ira, mas para sermos contemplados pela salvação por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoas hábeis, pessoas espertas, que pegam certos princípios da fé e da religião, saem mundo afora ganhando dinheiro, deturpando a palavra de Deus. Então, a igreja de Tessalônica teve um breve momento de assolação dessas pessoas. Pessoas que provavelmente já anunciaram: não, Cristo já voltou, o reino já foi instaurado, vocês ficaram de fora. E via de regra essas pessoas oferecem um caminho rápido, um caminho curto, um meio misterioso ou mágico ou financeiro para garantir que as pessoas terão acesso àquilo que o Senhor Deus concedeu gratuitamente em Cristo Jesus. Por isso o apóstolo Paulo fala que nós somos do dia, nós somos sóbrios, não devemos viver embriagados por fantasias, por ilusões, por magia, por encantamentos, não. Nós somos da palavra de Deus, nós somos do dia. Quem trabalhou à noite, quem trabalha à noite, sabe como a noite pode ser difícil e como aparentemente tudo piora
durante a noite, né? O sol se põe, as criaturas das trevas ganham as ruas, as praças, as casas, as noites. Parece que todas as dores pioram, todos os medos se agigantam, todos os pavores tentam dominar as pessoas. Quem não tem Cristo, quem não tem a esperança da salvação, da vida eterna, tem grandes dificuldades com a falta de luz. Até sabemos de adultos que por motivos diversos mal conseguem enfrentar a noite, os pesadelos, os tormentos, né? Mas Paulo deixa claro que Deus não nos designou para a ira. Nós estamos lendo Apocalipse e eu dei uma pulada antes de falar dos eventos da ira, né, dos ataques contra o sistema mundano, diabólico e apóstata que se instaurará no futuro, a preparação para a vinda do Senhor, para dizer que a ira de Deus, nós não estamos reservados para a ira. Toda essa ira que se derramará é contra Satanás, é contra os aliados dele, é contra os inimigos de Deus, contra os inimigos de Jesus Cristo, contra os inimigos da verdade. Nós não somos destinados à ira, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então, não há motivo para ter medo ou para cair em desespero. Há motivo de alegria. Eu sei que é difícil contemplarmos, como descreve o livro de Apocalipse e muitos outros, situações terríveis. Mas o propósito de Deus em relação aos que são salvos é que nós nos desapeguemos desse mundo, porque ele é passageiro, que nós nos desapeguemos de certas realidades, porque elas são temporais. Elas não têm um propósito de vida eterna. Nacionalidade, raça, ideologia política, convicção filosófica, essas coisas são nada em comparação ao que Deus tem reservado para nós. E algumas dessas coisas acabam aprisionando as mentes e os corações, até mesmo dos cristãos, ainda que temporariamente. Então eu procuro ver nos eventos de Apocalipse o derramar da ira de Deus sobre o mundo e o chamar de Deus aos eleitos para uma preparação para estar com Cristo. Às vezes a vida vai muito bem e nós nos apegamos a ela e devemos nos apegar à vida, mas eu falo a vida mundana, né? Tá tudo bem, tá tudo ótimo, e a tentação de esquecer de Cristo, de esquecer da vida eterna, ela é muito grande. Esse é o objetivo do sistema mundano. É acreditar que o mundo tem solução para todas as dificuldades e necessidades humanas. Não tem, não tem, não tem. As promessas de que o conhecimento científico, o saber humano vai ultrapassar todos os limites e conduzir, não vai. Mera ilusão, mera ilusão. O conhecimento em todas as áreas tem aumentado, e muito, mas não tem sido suficiente para suprir as necessidades humanas. A tecnologia tem se desenvolvido muito, e muitos têm se tornado escravos da tecnologia. É um meio para um fim, mas se torna um fim para aqueles que não sabem para onde vão. E junto com o crescimento da tecnologia, do conhecimento, há também um agigantar-se da superstição de novo, né? da volta para os conceitos de magia, inclusive na igreja, né? Algumas igrejas são contaminadas por esse conceito, né? de pessoas poderosas, de supostos ungidos, pessoas capazes de manobrar ou manipular os céus, né? Pessoas que supostamente conseguem controlar ou manifestar a vontade de Deus, quando na verdade nós sabemos que é justamente o oposto. Quando o Senhor Deus quer realizar algo e Ele quer usar algum dos seus servos, Ele assim o fará. Não há necessidade de
de inverter a ordem e alguém dizer que é capaz de convencer a Deus de fazer isso ou aquilo. Possivelmente, coisas desse gênero já estavam começando a acontecer em Tessalônica. E o apóstolo Paulo orienta que nós devemos nos revestir de Jesus Cristo, né? Para que o dia do Senhor não nos pegue de surpresa. Na segunda carta é um pouco mais interessante, no capítulo 2 já entra mais no tema que nós estamos falando. Que Paulo fala: caro irmãos, quanto ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, vos suplicamos que não permitais que vosso modo de crer seja influenciado, nem fiqueis amedrontados por causa de profecia, palavra ou carta atribuídos indevidamente à nossa autoria, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não vos deixes enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Antes da vinda do Senhor Jesus, em meio a esses acontecimentos que nós vemos, a situação da igreja, Paulo fala de uma situação terrível, de uma apostasia, que não é só um abandonar da fé verdadeira, não é só um abandonar a Deus. É um ódio a Deus, é um ódio à fé, é um ódio à religião, é uma rebelião. O ser humano, a humanidade e, em parte, aí, a cristandade. Os estudiosos não gostam de falar parte da igreja, vão falar cristandade, vão dizer que só aqueles que tiveram apenas uma adesão formal, apenas a aparência, apenas uma dedicação externa ao Senhor. Eu não entro nesse ponto, porque Paulo fala aqui como se fosse de uma desconversão, como se fosse de uma... A figura que nós temos sempre em mente é a de Judas, né? Judas Iscariotes. Aquele que andou com o Senhor, viu as obras do Senhor Jesus, mas não quis aceitar o caminho proposto pelo Senhor. Ele queria outra coisa. E se rebelou de forma violenta, covarde, cruel, e acabou tendo o triste e terrível fim que teve. Então fala de uma apostasia, de um abandono da verdade, de um abandono de Deus. O reino de Satanás, o reino do anticristo, a atividade do falso profeta, elas serão intensas, mas muito vinculadas a esse ódio à verdade, a esse apego à mentira. E a mentira é que esse mundo, esse sistema mundano é eterno, é permanente e é a vontade de Deus. Não, não é. Não, não é. Tanto que a Bíblia fala que esse mundo passará. Ele fala do homem da iniquidade, o filho da perdição. Então Paulo descreve aqui o anticristo. É aquele que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Interessante. Ao mesmo tempo em que o anticristo ataca a religiosidade humana, ou a fé humana, o evangelho de Jesus Cristo, a salvação em Cristo, o Deus eterno, ele se coloca como se fosse esse Deus, esse Salvador, esse Messias. Ele tem a ambição, sim, de ser reconhecido como Deus e adorado como tal. Então, ao mesmo tempo em que ele ataca e se opõe, ele se apresenta como uma alternativa viável. E, pelo que a Bíblia ensina, pelo que a palavra de Deus declara, ele conseguirá enganar a muitos, a muitos. Não vos lembrais de que eu costumava compartilhar convosco acerca destes acontecimentos? Esse é o ponto aqui que deixa muita gente frustrada, né? O apóstolo Paulo ensinou muita coisa ele ensinou que não chegou até nós e não ficou registrado. Os irmãozinhos de Tessalônica tiveram
informações que nós não tivemos, direto do apóstolo Paulo. Mas também isso não foi suficiente para que eles não balançassem diante da tribulação que eles sofriam ou do sofrimento que eles sofriam. Então, a medida da fé não é necessariamente proporcional ao acesso a toda a informação. Algumas coisas permanecerão e permanecem como absoluto mistério. Mas isso não impede que as pessoas cresçam e amadureçam na fé em Cristo Jesus e estejam preparadas para as verdades eternas. Eu não consigo conceber o livro de Apocalipse como só um livro de ameaça, como só uma mensagem de destruição. Não. É uma mensagem de salvação. É uma mensagem de preparação. É uma mensagem que visa evitar que os filhos de Deus, de alguma maneira, possam ficar acessíveis pela ira de Deus. E como isso seria possível? Somente pelo pecado, pelo abandono da verdade, pelo descompromisso com a verdade da palavra de Deus e com os propósitos de Deus. Tem essas questões que me irritam, sempre me irritaram, da questão da salvação. A salvação é algo garantido por Deus desde tempos eternos. E nós sabemos que Deus não falha, Deus não erra. Deus não se engana. Deus não se enganou em chamar você para o Evangelho. Deus não brincou de salvar. Deus não brinca com ninguém. Deus não brinca de salvar. Eu chamei, mas só por chamar. Não existe isso. Futuramente nós vamos fazer uma apresentação sobre as saudações das cartas dos apóstolos. E todas as saudações, as igrejas, os irmãos em Cristo são chamados de santos e chamados à santificação, eleitos, predestinados. A visão da obra de Deus, do amor de Deus, do compromisso de Deus em salvar em Cristo Jesus, através dos apóstolos, é uma visão fantástica, magnífica. Eles suportaram o insuportável para garantir que o propósito de Deus é o de salvar, mesmo em meio a situações mais extremas. A queda, o pecado, Daniel fala disso daqui, Jesus também, e Tessalonicenses também fala disso, fala que nesse período, eu não diria que estamos vivendo o período do fim, estaria sendo arrogante e presunçoso, mas fala que no período do fim, até muitos sábios cairão, até os sábios. E olha que para alguém ser reconhecido como sábio, pelo que a literatura bíblica apresenta, não é pouca coisa. Porque até a sabedoria humana tem limites. Os dons do Espírito Santo têm seus limites, porque têm seus propósitos. E apegar-se a isso pode conduzir as pessoas a graves erros. Nós vemos recentemente, tempos atrás, pessoas tidas como inteligentes, sábias e capazes, de novo, marcando datas, eventos, e só passa vergonha, só passa carão, só serve para passar por falso profeta. Que Deus conceda a eles humildade, arrependimento, que os perdoe pela presunção de alegar saber o que ninguém tem como saber exatamente, e sejam reconduzidos a um caminhar sóbrio e equilibrado em Cristo Jesus. Tá? E Paulo fala, no entanto, vós sabeis o que o está detendo neste momento, para que ele seja manifestado no seu devido tempo. A realidade do mistério da iniquidade já está em ação, restando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém. Ele fala aqui de uma situação que, na prática, se fosse pelo querer do diabo, se fosse pelo querer de Lúcifer, se fosse pelo querer de Satanás, ele já estaria teria implantado o seu reinar há muito tempo. Ele deixa claro aqui que
até esse acontecimento terrível só ocorrerá no momento indicado por Deus, pelo tempo permitido por Deus, e será a garantia de que o Senhor Jesus virá para desfazer todo esse mal. Então ele fala do mistério aqui, de algo que o detém. O mistério da iniquidade já está em ação. E ele é detido, ele é contido. Quem detém, quem contém? É o próprio Deus. É o plano de Deus, é o propósito de Deus, é o decreto de Deus que estabelece limites para a atuação do mal. Nós vemos que o mal já atua no mundo. Toda geração pôde perceber isso. Os sistemas políticos, religiosos, os sistemas econômicos, os sistemas financeiros, a tendência a tentar criar um mundo com um só hábito, com um só costume, uma humanidade sem gênero, uma humanidade sem diferenciação. Todas essas ideias estranhas não são novidades, elas já tentaram surgir várias e várias vezes e, via de regra, só conduzem a guerras, a morte, a destruição, só conduzem ao que sempre conduziram, e isso não vai mudar. Então, toda época, toda geração, nós podemos perceber uma tentativa, um surgimento de falsos cristos, falsos profetas, falsos paraísos, os que são mais conhecidos hoje em dia são os paraísos fiscais, mas há ilhas aí paradisíacas mundo afora, há lugares aparentemente incríveis, maravilhosos, em que todo mundo teoricamente é feliz e vive bem. A propaganda é sempre mais intensa e mais bonita do que o produto, porque quem limpa aquelas casas, quem mantém aquelas ruas limpas, aquelas árvores todas arrumadas, quem conserta aqueles carros, quem faz, só mostra um modo de vida maravilhoso, fantástico, como se as coisas se autossustentassem, como se toda aquela fartura, todo aquele alimento, e pessoas sempre assim magrinhas, tal, e aquelas mesas cheias de comida, mas tudo aquilo saiu de onde? Quem cultivou, quem plantou, quem colheu, quem preparou? Isso não mostra, São utopias levianas, grotescas, que só tem o propósito de seduzir mentes despreparadas, porque há um preço para viver nesse padrão, há um preço para se manter, e há um preço moral, há um preço de consciência, é ter tanto e fazer tão pouco ou quase nada pelos que nada têm, ostentar sempre um relógio de milhares de dólares, um carro que não vai usar nunca, porque se for dirigir vai se matar, o carro é um carro de Fórmula 1, um avião que nem ele pilota, que passa mais tempo lá no hangar do que qualquer outra coisa. Então, há um preço, e o preço que eu considero mais caro é o preço moral, é o preço da consciência, é o achar que eu posso ser trilionário sem que isso traga consequências ou responsabilidades. E o apóstolo Paulo prepara a igreja, fala que será plenamente revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela gloriosa manifestação da sua vinda. Que ele fala desse anticristo aqui, que vai se preparar, nós vamos ver depois, ele se prepara numa batalha, mas ele se prepara com um exército que vai ser destruído com o surgimento de Cristo. Não vai ter chance nenhuma, mas a arrogância, no ódio, no desespero, o anticristo tentará fazer oposição à vinda do Senhor. E Paulo fala mais aqui, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, recebe o poder de Satanás, segundo a eficácia de Satanás. Aparentemente é um
um milagre de Satanás, por assim dizer, é uma obra satânica, vai ser o auge do poder satânico, tudo que ele tentou buscar ou realizar através desses milhares de anos, ele vai colocar nesse homem, nesse ser, com todo o poder, com sinais e com maravilhas ilusórias. Eu tenho alguma dificuldade de aceitar que Satanás é capaz de realizar milagres verdadeiros. Eu tenho alguma dificuldade. O ambiente tecnológico de hoje permite uma série de coisas, mas, ainda que ele realize, será perceptível para os eleitos que aquilo, obra grotesca, não é o propósito, não é a vontade de Deus. Aqui, com sinais e maravilhas ilusórias, e com todas as artimanhas e engano provenientes da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Parecerá grandioso para quem odeia Deus. Parecerá um Salvador daqueles que rejeitaram a Cristo. Parecerá sinais e prodígios para quem se recusa a enxergar a verdade graciosa do Evangelho de Jesus Cristo, a salvação providenciada em Deus. Por isso que são sinais e prodígios da mentira, para manter a descrença dos descrentes. A verdade é essa. Porque é apresentado como um anticristo, porque ele é oposição a Cristo, ele é negativo. O compromisso dele é com o mundo, o compromisso dele é com a carne, o compromisso dele é com a filosofia desse mundo, né? Com a tentativa de perpetuar esse sistema mundano, perverso e maligno. É por esse motivo que Deus lhes envia uma espécie de poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da mentira. Quem será enganado? Quem rejeitou a verdade, quem prefere a mentira, quem prefere outro evangelho que não o de Jesus Cristo. E tem surgido novas vertentes aí. Tem surgido promessas mundanas. Há um evangelho mundano aí. Há umas boas novas mundanas. Aparentemente bíblico, aparentemente teológico, porque a palavra teologia vende. Eu descobri isso, que teologia vende. Algumas pessoas, ou várias pessoas, são avessas ao saber teológico, doutrinário e tal, mas teologia vende. Até o que não é teologia é vendido como se fosse teologia. Então tem teologia de tudo, né? Tem teologia do dinheiro, teologia da cura, tem teologia de tudo. Até o que não é teologia é vendido como teologia. E até o que não é evangelho é vendido, é comercializado como se fosse evangelho. Por que eu falo vendido ou comercializado? Porque o que não pode ser comprado é apresentado gratuitamente. Não é uma relação comercial ou cambial. A aceitação da verdade do Evangelho é uma operação de Deus, do Espírito de Deus no íntimo da pessoa, de tal maneira que a decisão tomada pelo indivíduo é plena, é consciente, é verdadeira, é absoluta. A atuação do Espírito Santo, ela atinge a nossa mente, o nosso subconsciente, o nosso ser. Ela possibilita que o poder do pecado seja afastado, de tal maneira que a graça de Deus inunde a vida e os corações das pessoas, e que as pessoas recebam graciosamente, plenamente, com plena convicção de fé, a verdade do Evangelho. Isso é um milagre, isso não tem preço, portanto isso não pode ser vendido. Ninguém pode pôr à venda algo sobre o qual ele não tem domínio.
a verdade da salvação em Cristo Jesus, ela é oferecida de graça por aqueles que receberam gratuitamente. Eu não posso expor, ou propor, ou oferecer em troca de algo, ou de algum favor, de alguma garantia. Não. Isso é absurdo, isso é grotesco. Então, se estão te oferecendo alguma coisa, em 10 vezes, ou cheque pré-datado, ou cartão, foge disso. Deixa isso para lá. Isso não é de Deus, essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você caminhe em retidão, que você caminhe em segurança, que você caminhe em felicidade, em paz, em perfeita alegria, ainda que os momentos sejam difíceis e terríveis. É possível superar esses dias ruins? É possível sim. Seguindo a palavra de Deus, seguindo as orientações do Senhor, orando, louvando, meditando na palavra, agradecendo a Deus a cada momento pela vida que você tem, por aqueles que são seus e estão vivos, porque para aqueles que estão entre os vivos há esperança. Se partiram, é algo que somente o eterno Deus pode decidir. Se não estão entre os vivos, não é mais preocupação nossa, não é motivo para desespero, é motivo para a paz, para a confiança, sabendo que Deus sempre faz o melhor, mesmo em meio às tempestades terríveis que ocorrem e acontecem nas nossas vidas. O apóstolo Paulo também continua dizendo aqui: todavia, irmãos amados do Senhor, devemos sempre dar graças a Deus por vós, pois Ele vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação feita pelo Espírito e pela fé na verdade. E para isso vos convocou por meio do Evangelho que vos anunciamos, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, o chamado é com um propósito, o chamado em Cristo é com um propósito eterno. Não há a intenção de Deus em nos deixar abandonados a quem quer que seja no meio do caminho, no meio do trajeto. Pedro, se eu não me engano, o apóstolo Pedro, que fala que ele nos resgatou do reino das trevas e nos transportou para o reino da luz. Fomos salvos do mundo, do pecado e da morte para a vida eterna. No presente tempo, seremos como muitos, testados, provados, passaremos por dificuldades, angústias e aflições. Mas se sondarmos com plena consciência o nosso coração, os nossos valores, as nossas vontades, desejos, ambições, nós chegaremos à conclusão de que o muito sofrer, o desespero, não tem tanto vínculo com as dificuldades da vida. Mas o desespero tem lugar no pecado que guardamos nos nossos corações. O pecado pode se referir a muitas coisas, inclusive uma perspectiva equivocada do propósito de Deus para nós hoje. Por isso que o apóstolo Paulo fala: sendo assim, irmãos, permanecei firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, tanto de viva voz, quanto por meio das nossas cartas. O apóstolo Paulo estava preocupado com a igreja que ele muito amava, onde já estavam ocorrendo algumas dificuldades com relação aos mortos, uma preocupação extremada, um desespero. Possivelmente alguém teria invadido a igreja com algumas ideias estranhas, propondo soluções para questões que a Bíblia deixa em fechado, que não cabe a nós resolver, e posteriormente pessoas falando da vinda do Senhor,
distorcendo os ensinos da palavra de Deus, distorcendo os ensinos do apóstolo Paulo, levando essas pessoas a balançarem um pouco também. Então, esses dias que Apocalipse fala lá na frente, nós vemos na história da igreja, nós vemos na nossa história aí de dias recentes, de dias atuais, quanta gente tem se apegado a superstições, se apegado a valores que não são os valores do Evangelho, se apegado desesperadamente a uma militância política. Você pode me criticar por isso, mas eu sempre vou criticar. Essa expectativa de salvação via política ou via econômica, isso não vai dar certo. Não deu certo antes. Não deu certo antes. Nós podemos até interpretar a posição de Judas, que traiu a Jesus Cristo, como a posição de alguém que tinha uma expectativa político-messiânica para aqueles dias. Alguém que esperava que o Senhor Jesus, já naquele momento, reivindicasse o direito de governar, estabelecesse o reino dele. Nós podemos imaginar no Judas um pensamento desse, uma expectativa política, que não era, nós já vimos isso, não era o propósito do Senhor para aqueles dias. Porque Israel não estava pronto. Na verdade, Israel estava praticamente numa situação de apostasia. Se estudarmos lá os acontecimentos, a história dos judeus daquele período lá, era uma história bastante turbulenta, tumultuada, de animosidade entre eles mesmos, de grupos rivais, da exploração da religião, sacerdócio corrompido, né? Os mestres corrompidos, não todos, mas uma grande parte, pessoas se valendo da situação do povo, dos religiosos, para enriquecerem, né? O sumo sacerdócio e os principais ofícios de Jerusalém, do templo naqueles dias, eram ricos, riquíssimos, riquíssimos. Os sacerdotes comuns viviam na miséria, na penúria, né? A cidade era uma cidade de luxo, de extravagância, de extrema miséria, por outro lado, porque tudo era caro, os valores eram absurdos. Havia muito, você vê Jesus socorrendo mendigos, doentes. A situação era de grande penúria. Havia uma exploração da religião muito grande, havia um enriquecimento indevido, havia uma fraude espiritual atuando naquele período. E isso nunca deixou de acontecer, tem acontecido através dos tempos. Mas nós não podemos ver somente esse aspecto da verdade da revelação, porque é outro. Em Apocalipse é recorrente a visão do céu, dos santos glorificando a Cristo, dos mártires, daqueles que deram e darão testemunho fiel de Jesus Cristo em meio às dificuldades que enfrentam nessa vida. Haverá, eu acredito nisso, já está havendo, há um interesse de muitos povos por Jesus Cristo, pelo Evangelho de Jesus Cristo. Não há necessariamente um interesse pelos cristãos, não há um respeito muito grande pelos cristãos, mas há um crescente clamor por entender esse Cristo. Onde o Evangelho foi semeado, ele vai brotar, ele dará os seus respectivos frutos. A preocupação de muitos é que o Evangelho, onde ele tem dado frutos, não morra, não se corrompa. Não é errado prosperar, não é errado buscar uma vida boa, não é errado buscar conhecimento, não é errado buscar sabedoria, não é errado ter uma militância política, não é errado ter uma firmeza espiritual,
psicológica, filosófica, essas coisas não são necessariamente erradas. O errado é colocar esses valores como o propósito da nossa vida. Aí sim há grande erro. Porque seremos, se assim o fizermos, facilmente manipulados. O propósito da nossa vida é glorificar o bom nome do nosso Deus, na riqueza ou na pobreza, na saúde ou na doença. É uma união, é um pacto eterno. É um pacto para toda a vida. E nós sabemos que Deus é fiel. E com Ele, no livro de Apocalipse, na revelação dada a João, com o Deus que é fiel, com o Cristo que é a fiel testemunha, são encontrados os fiéis. A fidelidade a Cristo é o que garante a nossa salvação, é o que confirma a nossa eleição, é o que norteia a nossa busca pela santificação, pela santidade. Se santidade ou santificação são palavras que caíram no ridículo, na bizarrice, por conta das caricaturas, do grotesco modo de falar aí de pessoas que a tudo corrompem, tá, troca por perseverança. Troca por perseverança, pronto. Persevere em Cristo, persevere na fé, persevere na comunhão com o Senhor. Não volte as costas ao Senhor Jesus. E se tiver voltado, há tempo para arrepender-se. E se tiver caído, reconheça, humilhe-se sob a poderosa mão do Senhor, porque Ele é poderoso para resgatar, para restaurar. Não seja arrogante, até mesmo no pecado, na presunção, que não tem como, não dá. Sempre há como, sim. É tempo de salvação, é tempo de esperança, é um tempo de renovação, é um tempo de fortalecimento. A queda, muitas vezes, ela tem o propósito de ensinar a pessoa a não confiar em si mesmo, a não confiar em dons, a não confiar em manifestações, a não confiar no conhecimento, tanto quanto se deve confiar no Senhor que os concede. A igreja carismática, pentecostal e renovada cai em terrível desgraça quando se apega a dons e a manifestações e esquece daquele que os concede. E esquece do propósito para o qual foram concedidos. Nenhum dom, nenhuma manifestação, nenhuma realização do Espírito foi concedida para exaltar o homem algum. Todo dom, todo saber, todo poder, quando se manifesta em meio ao povo de Deus, tem o propósito de fazer lembrar do próprio Deus, do Senhor e Cristo, da salvação realizada e consumada, da presença viva do Espírito Santo, tão falado, tão falado, tão falado, e ao mesmo tempo tão ignorado na vida diária, na comunhão diária, na devoção diária. Há um falar aí do Espírito Santo e fala-se, 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 mas é só isso, é só tagarelice. Não há um tempo de sujeição e submissão. Há uma tentativa de manipulação do Espírito Santo. Há uma tentativa de indução de fazer as pessoas acreditarem que esse ou aquele é o poder de Deus, que tem a unção, que tem o poder. Como nós vimos aqui nas pessoas que tentaram ingressar no Evangelho, na igreja, alguns até ofereceram dinheiro. Me dê esse poder aí que eu pago o que for preciso. Isso é outro nome, é um nome, magia é o que define isso. Esse comportamento é o comportamento do mágico, do místico, do feiticeiro, do encantador, né, da pessoa que alega poder usar a seu bel prazer. Não existe isso na Bíblia. Não existe esse propósito de engrandecer ao homem ou mulher, ou seja lá quem for, ou uma instituição, uma denominação, uma igreja, ou um lugar, não existe isso. A nossa segurança, a nossa garantia está na fé em Cristo Jesus. A Bíblia fala que muitos cairão,
muitos serão testados, muitos serão provados, muitos abandonarão a fé. Mas isso não nos interessa. E eu acredito que não somos nós. Eu acredito que não somos essa geração. É um alerta vívido. Mas eu acredito plenamente que o que o Senhor Deus começou, Ele levará a bom termo. Se você ouviu falar do nome de Jesus Cristo, se alguma coisa você ouviu do Evangelho, isso tem permanecido na sua mente, no seu coração, dedique-se mais a isso. Abra espaço na sua agenda, na sua vida, para que a palavra de Deus preencha o seu coração e a sua mente. Que Deus te abençoe. Retornaremos em breve, querendo Deus, para darmos seguimento no nosso estudo.